Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero colocar diante de você algumas características na vida de Jesus. Ele é para nós modelo e exemplo. Jesus é para nós modelo e exemplo. Nós encontramos aqui no capítulo 9 de Marcos, Jesus descendo do monte, encontrou os discípulos numa situação muito difícil, numa luta, uma verdadeira batalha espiritual contra os demônios que tomavam um rapaz, um adolescente. O pai estava muito triste porque tinha que ficar vigiando o tempo todo a vida do filho para tentar fazer alguma coisa e evitar que o filho se jogasse na água, no fogo, aquele espírito de suicídio. Era uma luta constante que, inclusive, impedia aquele pai de fazer outras coisas. Ele estava muito mal, muito triste com aquilo e foi pedir ajuda a Jesus. Encontrando o grupo de Jesus, os discípulos, ele procurou Jesus, mas Jesus tinha subido ao monte. Os discípulos tentaram ajudar aquele homem, tentando expulsar aqueles demônios, mas eles não tinham experiência. E será que não tinham alguma outra coisa a mais também? Jesus, no final, foi explicar para eles a razão pela qual eles não estavam conseguindo expulsar aquele demônio. Foi muito interessante aquela experiência. Jesus chegou e expulsou logo o demônio. Depois, os discípulos foram perguntar por que eles não tinham conseguido. A resposta, na verdade, se amplia por toda a vida cristã. Na verdade, por que você não consegue evangelizar pessoas? Por que você não consegue convencer as pessoas a virem para a família de Deus? Por que você não consegue fazer discípulos, ensinar as pessoas? Um dia eu estava conversando com uma irmã que eu julgo muito espiritual e ela estava dizendo: eu não consigo fazer discípulos. Interessante, é bom ser sincero, reconhecer a verdade. Quem não tem conseguido, como cristão, levar outros a Cristo, tem que ser sincero, abrir o seu coração. Por que é que eu não estou conseguindo? Não estou tentando? Não estou querendo? Eu não estou evangelizando? E se evangelizo, não estou conseguindo resultados? Se eu falo de Jesus para outros, eu não estou conseguindo resultados? O que é que está acontecendo? Esta questão perpassa toda a vida cristã. No caso de enfrentar um problema sério de saúde, um demônio, uma manifestação numa pessoa, a nossa atitude é colocada à prova. Afinal de contas, o que é que está acontecendo? É falta de fé? É falta de poder? É falta de convicção? É falta de conhecimento da Bíblia? E aquilo é interessante, porque acontece conosco também. A resposta de Jesus foi resumida, mas foi clara. Vocês não expulsaram porque aquela casta de demônios só sai por meio de oração e jejum. O jejum para ajudar a oração, ou seja, você precisa de uma intimidade grande com Deus para que seja batizado com o Espírito Santo, que é o início para poder ter dons espirituais, precisa desenvolver os dons espirituais, no caso até os dons mais apropriados, e isto só acontece com uma vida de oração. Se você só passa no máximo 5 minutos em uma oração individual, dificilmente você vai chegar àquela
posição para poder discernir, ter convicção e expulsar um demônio e ter poder de expulsá-lo e ele sair. Não vai ser fácil se você não tem vida de comunhão com Deus. Mas também não vai ser fácil você evangelizar uma pessoa, porque você não tem conseguido convencer e ver pessoas convertidas. Está faltando essa intimidade com Deus que traz convicção, autoridade, poder. Tudo isso está relacionado. É poder que Deus nos dá, autoridade que provém da intimidade com Deus. E quando você evangelizar, o poder de Deus em você, o Espírito Santo, atuará naquela outra pessoa. Você vai ter o discernimento de que Deus está trabalhando nela, vai fazer o apelo, vai orar com ela vai se arrepender de seus pecados, ela vai tomar a decisão pelo Senhor ali, ela vai tomar uma decisão e entregar ali a vida para Jesus. Você precisa de intimidade com Deus para isto. No caso de demônio, o demônio não vai sair no grito, o demônio não vai sair com muita música, o demônio não vai sair com muitas palavras da Bíblia, ele vai sair com o poder de Deus no nome de Jesus e você precisa ter este poder. É o que Deus quer que você entenda. Jesus também deu uma ideia de que existem demônios e demônios. Existe uma hierarquia entre os demônios. Existem demônios menos graduados, demônios chefes mais graduados. Quem fez isso foi o próprio Deus, quando criou os anjos, estabelecendo uma hierarquia. No meu entendimento, os chefes eram 3 que Deus criou, Lucifer, Miguel e o Gabriel, os 3 arcanjos, aqueles que têm autoridade maior, e cada um deles comanda a terça parte dos anjos. Mas mesmo essa terça parte dos anjos também é organizada como um exército. E Deus muitas vezes fala disso na Bíblia. Por exemplo, quando Deus revelou ao profeta Micaías que havia uma assembleia no céu com todo o exército de Deus, é claro que há gradação de hierarquia entre os anjos e entre os demônios também. Demônios são anjos. E você vai entender isto. Existem anjos mais graduados e demônios mais graduados também. De forma que, por alguma razão estratégica de Satanás, se um demônio forte, graduado, é designado para cuidar de alguém, muito provavelmente ele não vai sozinho, ele vai acompanhado de uma legião, um grupo de demônios, porque se na estratégia de Satanás é importante dominar aquele pedaço, aquela área ou aquela pessoa, ele vai concentrar forças ali. Nós temos uma ideia dessa batalha espiritual no livro de Daniel, quando o Daniel estava orando por 21 dias e houve uma guerra no céu, porque Satanás dispôs, Satanás sabia da importância daquela oração de Daniel e dispôs ali um exército de demônios e teve que haver o equivalente do lado de Deus, um exército de anjos, para poder vencer aquela batalha que levou muitos dias. Ao todo, foram 21 dias de batalha. É interessante compreender isto. No reino espiritual existe gradação de hierarquia. Existem demônios mais fracos e demônios mais fortes. No caso, aquele demônio ali era um demônio mais forte, muito bem graduado. Aquela casta de demônios que obedecia aquele demônio-chefe era muito poderosa. Claro, Satanás sabia quem estava perto dele ali, que era Jesus, nada menos do que Jesus. Por causa disto, Satanás, para marcar uma posição, designou um contingente grande de demônios com demônios graduados para estarem naquele menino ali e enfrentarem Jesus. O primeiro round, o diabo ganhou, que foi vencer os discípulos de Jesus.
Mas depois, quando Jesus desceu, aí chegou a vez e não teve mais condições de o diabo manter aquela posição e teve que sair da vida daquele menino com todos aqueles demônios que estavam ali com ele. Bem, os discípulos ficaram assim impressionados e quiseram saber o porquê de eles não terem conseguido, embora fossem muitos. Os 12, talvez outros discípulos também, estavam todos ali ao lado. Sai, demônio, sai, em nome de Jesus, sai, sai, sai. E o demônio não saía. Por que eles não conseguiram? E a resposta foi essa: tem que ter vida de oração para ter o discernimento. Vocês, tendo intimidade com Deus, vão discernir que tipo de demônio está ali, qual é a força dele, e vocês se preparando em jejum e oração. O importante é a oração. O jejum é para ajudar a oração. Ter vida de oração para ter poder, para poder repreender os demônios, decretar curas, evangelizar pessoas e elas se converterem. Entenda isso. Você quer ser usado por Deus ou você quer ser um crente assistidor de reunião? Você quer ser um crente que expulsa demônios, que evangeliza e consegue que as pessoas se convertam? Você quer ser uma pessoa usada pelo Senhor? Então tome a decisão de ter vida de oração, de intimidade com Deus. Não é 5 minutos por dia, não. Tem que ter um bom tempo de comunhão íntima com Deus. Você quer progredir nessa direção ou quer ser um crente assistidor de reunião de igreja? A decisão é sua. Entenda, para você dar um rumo para a sua vida, meu irmão, minha irmã.